Vivemos hoje a maior greve dos servidores públicos federais dos últimos 30 anos. Estão parados cerca de 300 mil funcionários em todo o Brasil, segundo o comando do movimento, de 26 setores, dentre ministérios, autarquias e universidades. O governo enfrenta reivindicações salariais dentro da própria casa, pois auditores fiscais da Receita Federal, por exemplo, já iniciaram a operação padrão por tempo indeterminado e costumam ser acompanhados pelos servidores da Polícia Federal e da Secretaria do Tesouro Nacional. A greve dos professores das universidades públicas já passa de 50 dias e é apenas a ponta do iceberg de uma crise estrutural do sistema universitário no país, como pude analisar com mais profundidade aqui desta tribuna na última semana. Os trabalhadores reivindicam reajuste de salário, melhoria nas carreiras e mais concursos. Um pleito justo. Além disso, me parece um pleito exequível, se considerarmos os números divulgados pelo próprio governo. O Brasil bateu recorde de arrecadação nos primeiros 5 meses desse ano, mesmo com a redução de IPI, com mais de 427 bilhões recolhidos em tributos, valor 5,83% maior que o medido no mesmo período do ano passado, com valores corrigidos pela inflação. Já no ano passado, os brasileiros pagaram 969 bilhões, ou seja, quase 1 trilhão em impostos e contribuições, o que significou um aumento real de 10% em relação a 2010. Por outro lado, nos primeiros 4 meses deste ano, o governo federal gastou 59,4 bilhões com pagamento de pessoal. Este valor foi apenas 2% maior que os valores gastos no mesmo período do ano passado, o que parece comprovar o congelamento do salário dos servidores, que no ano passado não tiveram sequer a reposição da inflação, pois os 2% correspondem apenas a progressões automáticas de carreira e poucas contratações. Segundo informa o governo, todas as reivindicações dos servidores federais custariam 92 bilhões por ano, o que corresponderia a um aumento de 50% em relação à previsão de 187 bilhões em gastos com pessoal para este ano, chegando-se a 279,8 bilhões. Se olharmos os valores absolutos, o impacto parece ser injustificável aos cofres públicos. Mas como tudo é relativo, é preciso observar que a participação dos gastos com o pessoal vem caindo de maneira expressiva em relação à receita corrente líquida do governo. Em 1995, o governo gastava 56,2% da receita com pessoal. Em 2011, foram apenas 32,1%. E se for feito o reajuste reivindicado pelos servidores, este índice chegará a 40,6% da receita corrente líquida do governo federal. Também é importante observar que no governo do então presidente Lula, o gasto com pessoal em comparação com o PIB atingiu seu pico em 2009, quando chegou a 4,74% do PIB. Desde então, passou a cair. Em 2010, a despesa foi reduzida para 4,66% do Produto Interno Bruto e no ano passado ficou em 4,38% do Produto Interno Bruto. Para este ano, a última previsão do governo é que o gasto fique em 187,6 bilhões, o que corresponderia a 4,1% do Produto Interno Bruto. Economistas avaliam que se o governo mantiver o gasto com pessoal em 2013, no mesmo patamar deste ano, ele terá um espaço fiscal de cerca de 20 bilhões de reais para aumentos salariais dos servidores, desde que a economia cresça no próximo ano em torno de 4%, como prevê o Banco Central.
a perspectiva fiscal estará sob controle, mesmo porque a outra grande despesa, os benefícios previdenciários, terão uma pequena expansão, pois o reajuste real do salário mínimo será de apenas 2,7%. Os números mostram, portanto, que há brechas factíveis para uma negociação justa com os servidores, que tiveram seu último grande aumento em 2007, dividido em parcelas anuais até 2010, com resíduos até o ano passado. Sabe-se que os salários do setor público são marcados por uma profunda disparidade de salários para funções semelhantes e que o Executivo concentra os salários mais defasados. Esta também é uma questão a se refletir nos reajustes a serem negociados. As disparidades divulgadas recentemente são estarrecedoras e, nesse caso, torna-se imprescindível tratar os desiguais de forma desigual. Essa crise poderá ser uma grande oportunidade para o país se não houver radicalismos e prevalecer o espírito de diálogo em ambos os lados. Se, de um lado, a reposição salarial é um direito constitucional dos servidores, previsto na Constituição Federal, no seu artigo 37, que prevê a revisão geral anual dos salários, por outro lado, sabemos da dificuldade de atender a íntegra, a totalidade da reivindicação dos servidores. Portanto, podemos buscar, através do diálogo, algo que atenda à expectativa dos servidores e mantenha a situação adequada do Estado financeira do Estado brasileiro. Por isso, é imprescindível analisar as repercussões de eventuais aumentos nas folhas de pagamento diante das contas públicas em 2013. O governo tem adotado em sua estratégia anticrise medidas de fortalecimento do mercado para aquecer a economia, uma escolha para blindar o país da pior crise que vive o capitalismo desde a década de 30. Mas o governo precisa também refletir sobre as necessidades que se impõem em igual medida para o fortalecimento do Estado. O que a crise mundial está mostrando é a falência de um modelo neoliberal e não podemos resolver uma crise usando as mesmas ferramentas que a geraram. Estamos diante de uma crise de todo o sistema econômico baseado na supremacia do capital financeiro. O governo deve avaliar em até que ponto deve aquecer a economia e, de outro lado, reduzir o poder de compra de seus servidores, que são parcela importante da população. Pesar o quanto vale ao país transferir às empresas, em forma de subsídio ao crédito, quase 30 bilhões em 3 anos e, ao mesmo tempo, não conceder a reposição inflacional garantida pela Constituição aos servidores nesses últimos 3 anos. Em 2011, o Tesouro pagou juros em média de 12,83% e emprestou a 6%. Essa diferença é custo direto e isso é só uma parcela do subsídio dado às empresas, porque não inclui as capitalizações e renúncias fiscais. Se ao menos parte dessa Bolsa Empresa, como foi referida pela economista Miriam Leitão, pela jornalista, fosse investida no fortalecimento do Estado, na infraestrutura, na formação do capital humano, na qualificação do capital humano, com ações para a educação, por exemplo, daríamos sim um passo seguro rumo ao futuro. Queremos nos projetar no mundo, mas ainda com a grande maioria dos nossos trabalhadores sem formação superior, sem qualificação para atender às exigências do mercado de trabalho, teremos dificuldade. Se vivemos a ameaça de, aos poucos, voltar a ser um país marcadamente exportador de matéria-prima, pelos riscos avaliados de desindustrialização, por outro lado, vivemos um risco tão grave de desperdício de potencial humano. Precisamos, sim, de um setor privado forte e competitivo, mas também de um Estado eficiente e qualificado, capaz de conduzir um projeto nacional que não seja apenas de cifras, mas também de humanidades. A valorização do servidor público é um passo nessa direção.
Não se constrói um país moderno sem ciência, tecnologia e educação. O Brasil só vai crescer se os brasileiros crescerem juntos. Era esse o registro que gostaria de fazer nessa tarde, agradecendo a Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante. Muito obrigado.